Olá meus queridos, eu sou a Marcela Leal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Escola da Liberdade. E hoje eu queria aproveitar, o caso Neymar, a história que tá rolando com o Neymar agora, a grande polêmica que tá rolando com o Neymar, para falar um pouquinho sobre um fenômeno metafísico, chamado Projeto Casado de Sofrimento. Bom, em primeiro lugar, se você é uma pessoa que veio aqui, não sabe do que o meu canal fala, eu falo sobre autoconhecimento e falo sobre metafísica, também falo sobre espiritualidade. Se você veio aqui querendo ouvir a minha opinião sobre o Neymar e se ele é culpado, ou se ele é inocente, ou se a menina que ficou com ele em Paris é culpada, é inocente, não é disso que eu vou falar. Se tem uma coisa que eu não vou fazer nesse canal nunca é culpar alguém, tá? Mas eu achei super interessante poder usar esse exemplo dele, até porque as pessoas estão muito de olho nisso agora, para explicar o que é o projeto casado de sofrimento. Olha que interessante, gente. Então, a polêmica ele convidou uma menina aqui do Brasil para ir para Paris, e para ficar com ele em Paris e tal, transar com ele em Paris, e achou que ia ficar tudo bem, Na cabeça dele era só mais um dia da vida dele, ou só mais uma menina, eu não sei, enfim, não tô aqui para julgar, como falei. Só que essa menina ficou com ele em Paris e voltou pro Brasil, segundo ela, ele a violentou quando eles estavam juntos e transando e tal, porque foi contra a vontade dela. Fez um BO e hoje no mundo inteiro só se fala disso, o Neymar tentou se defender, aí colocou lá no Instagram dele também toda a conversa deles de WhatsApp, explicando que não era bem assim e tal, Não sei o que aconteceu, na verdade nenhum de nós sabe o que aconteceu, só o Neymar e a menina sabem a história real, o que realmente aconteceu lá. Mas o projeto Casado de Sofrimento, ele torna muito claro o que aconteceu com esses dois, Então funciona assim. O Curso em Milagres, que é o livro que eu estudo, que engraçado, nunca imaginei que eu fosse juntar um Curso em Milagres e o Neymar no mesmo pensamento, olha que interessante. O Curso em Milagres, ele explica, na verdade, a maneira de se entender as coisas, que é a que eu uso aqui no meu canal, que é o pensamento unicista. Ele está além das polaridades. Então, quando a gente olha além das polaridades, você não está vendo aquilo que é bom e mal, o bem e mal, Bom ou ruim. Você coloca a sua mente num lugar de não julgamento. Ou seja, eu transcendo esses julgamentos que me fazem acreditar que algo é positivo ou negativo. O livro mostra, depois de muito tempo estudando e de 1.400 páginas, que na verdade existe um lugar que está além das polaridades para a gente botar nossa mente e ficar observando as coisas a partir daí, Então, as pessoas, toda relação, isso e o curso explica muito bem, toda relação é de ensino-aprendizado, tá? Todas as nossas relações são de ensino-aprendizado. Não existe um encontro no elevador que dure, 10 segundos, que não tenha alguma coisa ali que a gente acaba levando para nossa vida, mesmo que de forma inconsciente naquele microconvivência com uma pessoa no elevador, por exemplo, Então, toda relação é de ensino-aprendizado. Em primeiro lugar, o que aconteceu nessa situação, que levou a coisa a chegar onde chegou? Os dois tinham algo a aprender um com o outro, Por conta do nível de consciência de cada um deles, o nosso corpo, por exemplo, dependendo do nosso nível de consciência, das nossas crenças, limitantes que estão lá no inconsciente, daquilo que a gente acredita como certo ou errado, a gente acaba atraindo, por eletromagnetismo, situações para nossa vida que tem a ver com a nossa forma de pensar, tá? Essa forma de pensar, ela é temporária, porque ela não é verdadeira. As crenças limitantes não são verdadeiras. Então, em algum momento, você vai deixar de pensar assim. Mas, independente da forma que você pense, você está emanando uma vibração,
né? O seu corpo, ele tem um campo eletromagnético, né? Você não vê esse campo eletromagnético, ele tá à sua volta, mas esse campo fica emanando vibrações de acordo com o que você está sentindo e de acordo com a sua forma de pensar. Então você vai atrair por eletromagnetismo situações, pessoas e coisas que tenham a ver com a sua forma de pensar. Se tem algo dentro de você que não está indo bem, ou seja, está num caminho muito equivocado, isso vai ter que ser corrigido. Isso é uma lei universal, né? Que muita gente chama de sombra, né? Tem um lugar dentro de você que não tá legal, que tá desordenado de acordo com o que é a ordem universal, de acordo com o que são esses valores verdadeiros, né? O bom, o belo, o justo, que Platão falava sobre isso. Então, você vai ter que se adequar de uma forma ou de outra, ou seja, você vai ter que passar por uma situação, por algum ensinamento ou por algo que te cause sofrimento para que você aprenda, para que você mude. Então, o que aconteceu nesse caso? Essas duas pessoas, Neymar e essa moça, se atraíram porque têm crenças muito parecidas, né? Se encaixam muito bem de acordo com o que eles têm na mente. E eles se atraíram porque os dois tinham algo para aprender ali. E vocês sabem, conhecendo o pouco que a gente conhece do Neymar, a maneira como ele pensa. E vendo o que se acompanhou nas redes sociais sobre a moça, também dá para entender muito a maneira que ela pensa. Então, dizer que aconteceu algo errado para qualquer um dos dois ali é uma mentira. Porque se a gente fica falando, não, tá errado, porque ele agiu dessa forma, porque eu acho que, sabe? A gente não chega na verdade e não entende que foi tudo absolutamente perfeito. Então, provavelmente tem alguma coisa dentro dele que tá em desequilíbrio, né? Provavelmente a coisa sexual, né? Que ocorre muito com o jogador, esse desequilíbrio frenético de precisar transar com todo mundo, eu não sei. Eu não sei qual é a questão e não estou julgando quem transa com todo mundo, né? Todo mundo é livre para fazer o que quiser. Mas talvez se a coisa ela tá numa desordem interna e se essa ação dele tinha a ver com essa desordem interna, pode ser que isso que aconteceu, ele tenha que ser grave o suficiente, né? Tenha acontecido dessa forma grave o suficiente para que ele pare para pensar. Porque com certeza ele vai parar para pensar. A gente não sabe ainda qual vai ser o desenrolar de tudo isso, né? Mas ele vai parar para pensar. Assim como a moça que também dizem que foi exposta, né? E que passou por tudo isso, ela também vai parar para pensar, de alguma forma. Porque ela também vai sofrer as consequências de ter feito o que ela fez, de ter denunciado, entende? Então, se tem alguma mentira na história dela, toda mentira não sobrevive ao tempo. Se é mentira, não sobrevive ao tempo. Então ela tem que se ordenar para estar de acordo com o que é verdadeiro. Então ela também está aprendendo. E se tem alguma mentira da parte dela, isso vai vir à tona. Vai ser super interessante esse processo, porque os dois estão aprendendo com isso. Então a gente não precisa julgar as pessoas, a gente não precisa odiar as pessoas, né? Porque as leis que regem o universo, gente, elas são perfeitas, sabe? Se algo te aconteceu na vida, em algum momento, e você não gostou, ficou magoado, não fique. Porque o que essa pessoa fez, se foi algo que veio de uma desordenação, de alguma loucura dessa pessoa, de uma insanidade dessa pessoa, ela vai ter que passar por algum tipo de sofrimento para que isso seja corrigido, né? Também chamado karma. Mas o mecanismo do projeto Casado de Sofrimento, ele é tão sério e tão verdadeiro que a gente fica sem palavras depois, porque a gente tem que assumir que a gente é criador da nossa realidade. Então, você tem no seu corpo, em volta do seu corpo, um campo eletromagnético, né? E você não tá ali se sentindo bem, você tem questões na sua mente que não são legais e isso precisa estar de acordo com o que é verdadeiro. Se tem coisas dentro de você que não estão de acordo com a verdade absoluta, com a consciência, né, absoluta das coisas, isso com o tempo vai sendo corrigido por meio de projetos de sofrimento, por coisas que vão te fazendo sofrer até que você mude de ideia.
e viva de acordo com o que é verdadeiro, tá? Isso não é ruim, isso é só um reequilíbrio, você tem que se reequilibrar em coisas que você tá fazendo que não são legais. Então, não existe, olhando a partir da visão unicista, uma vítima e um vilão. Porque os dois precisam mudar coisas dentro da própria mente, tá? Então, os dois não estão se sentindo bem, os dois têm coisas inconscientes dentro de si, atuando no inconsciente, tá? Crenças limitantes, medos, mentiras, e um sai de casa se sentindo mal por conta disso e o outro também sai de casa se sentindo mal por conta disso. Um sai de casa para bater, o outro sai de casa para apanhar. Em algum momento, essas duas pessoas vão se encontrar. Entende? Porque elas precisam aprender uma com a outra. Mas não significa que uma tá melhor e tem que ser poupada e a outra tá pior e tem que ser culpada. Não é isso. Se você olha para as coisas a partir da consciência, você não vai culpar as pessoas e vai parar de culpar a si mesmo também. Porque essa é a única forma da gente olhar de verdade para a vida e para as pessoas e pra gente parar de sofrer. Entender que cada um tá atraindo para si aquilo que precisa para evoluir. Tá? Eu sei que é difícil, eu sei que a gente vê muitas injustiças no mundo, mas vocês vão ver, acompanhem a vida do Neymar, né? O que vai acontecer e como ele vai mudar a partir desse evento. Porque às vezes a pessoa ela tá dentro de uma situação ou repetindo um padrão que não tá sendo bom para ela e ela só vai conseguir mudar se ela tomar uma cacetada. E às vezes tem que ser uma cacetada muito grande que cause muito sofrimento para a pessoa mudar, porque senão ela não consegue enxergar que tem uma questão ali que precisa ser mudada, entende? E percebam isso na vida de vocês também. Vocês vão ver que tudo é absolutamente certo. Que de acordo com o que cada um tem na mente naquele momento, com o nível de consciência que cada um tem na mente, naquele momento que a coisa acontece, o evento foi absolutamente perfeito, para que ambos aprendessem. E mesmo se a pessoa, casos extremos, né, que a pessoa passe por alguma situação de maior sofrimento que o Neymar, uma questão física, um acidente, é sempre isso, tá? A pessoa provavelmente ela estava passando por algo antes onde ela estava se sentindo muito mal emocionalmente. Observem na vida de vocês as pequenas coisas, até as grandes coisas que aconteceram, como é que vocês estavam se sentindo antes de passar pela situação. E vocês vão ver que tem sempre questões de sentimento muito negativo ou muito ruim que levou vocês àquela determinada situação, tá? E que sempre tem um aprendizado envolvido, tá bom, gente? Esse é o vídeo de hoje. Eu queria falar rapidinho sobre esse caso Neymar e o projeto Casado de Sofrimento. Se vocês gostaram desse vídeo, deem um like. Amanhã tem live aqui no canal às 8 da noite. Beijo a todos e até mais. Tchau!